A paz de Cristo. Eu quero falar nesse vídeo sobre os 12 profetas menores. Quando eu olho para a história de Israel, eu vejo muitas vezes os reis, os sacerdotes se corrompendo, e Deus então levantando os profetas para trazer a mensagem de Deus, para que o povo se voltasse ao Senhor. Tanto isso é verdade que em Amós 3:7 diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. 12 profetas menores, cada um com uma mensagem importante para Israel. Começaremos por Oséias. Oséias, ele vai profetizar para a nação de Israel nos dias de Jeroboão II, né? E Oséias vai falar sobre o amor de Deus. Alguns dizem que é um exemplo figurativo, é algo figurativo, Gomer realmente não existiu, é uma corrente. E outros dizem que é literal, realmente Gomer existiu e Oséias casou com ela. Eu vou optar aqui pela corrente literal. Gomer realmente existiu e simboliza o grande amor de Deus pela nação de Israel. Gomer se prostituía, assim como Israel se prostituía, indo após outros deuses. Mas sempre quando Israel se arrependia, Deus perdoava e restaurava. Nós não podemos entender o amor de Deus, mas o amor de Deus é algo imensurável. Até que certo dia Gomer ela vai ser vendida como escrava no mercado de escravos e Oséias resgata ela. Sim, Oséias resgata Gomer. E alguém vai dizer assim: como você pode resgatar uma mulher de prostituição que te traiu, que foi infiel a você? E Oséias então diz: eu sou profeta e o profeta tem que viver aquilo, que tem que sentir o que Deus sente. Da mesma forma como minha esposa me traiu, se prostituiu, assim a nação de Israel tem se prostituído, traído o Senhor. Mas quando ela se volta para Ele, Ele o perdoa, Ele a perdoa no seu infinito amor, o amor imensurável, o amor incomparável de Deus. Então essa mensagem do amor de Deus está muito presente em Oséias. Depois nós temos Joel. Joel, ele é um livro escatológico, né? Falando sobre o juízo, multidões e multidões no vale da decisão. Mas Joel é muito conhecido pelo derramar do Espírito Santo, né? Embora alguns teólogos acreditem que aquela expressão, aquele versículo, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, ainda vai se cumprir no milênio, o livro do profeta Joel, ele fala sobre o derramar do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2, quando acontece ali o dia de Pentecostes e os discípulos falam em outras línguas, em variedade de línguas, Pedro vai citar essa profecia como cumprimento do profeta Joel. Então o profeta Joel é o profeta do derramar do Espírito Santo. E nós cremos que essa promessa é para nós ainda, como Pedro disse em Atos 2:39, essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Depois nós temos o Amós. O Amós é o profeta boiadeiro, cultivador de sicômoros, profeta da roça, um homem de Deus, que nasceu na cidade de Tecoa, uma aldeia, né, nas montanhas. Ele não recebeu instrução de profeta, ele não foi formado nas escolas de profetas, mas Deus o chamou. Porque Deus é soberano e Deus chama quem Ele quer. É importante frisar e salientar isso. Deus chama quem Ele quer. No capítulo 7, Amós vai até Betel. Betel era um lugar de profanação, né? Desde que Jeroboão, filho de Nebate, colocou um bezerro de ouro para fazer o povo adorar, uma falsa adoração, um lugar de profanação. E lá Amós profetiza. Aí o sacerdote Amazias, ele vai dizer: olha, profeta, volta para tua terra, volta para Tecoa, volta para a roça, quem sabe ele fala. Nós não queremos tua mensagem aqui, mas daí Amós vai dizer: eu não era profeta nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou. É interessante isso, né, irmãos? É interessante, tremendo, que Amós, então, ele vai ser usado por Deus, mesmo que algumas pessoas não acreditassem que Deus poderia usar
Amós, mas porque ele não fazia parte da escola de profetas ali, mas Deus, a sua soberania, usou ele, um homem simples, mas cheio da presença de Deus, porque Deus usa quem ele quer na sua soberania, para a sua glória, para a exaltação do seu nome. Então, Amós, ele profetizou nos dias em que a prosperidade havia prosperidade material, casa de mármores, mas o povo era oprimido, havia muita injustiça social, e Amós é levantado com poder e autoridade para profetizar contra isso. Depois de Amós, nós temos Obadias. Obadias é um livro pequeno, e Obadias vai profetizar contra os edomitas, contra a nação de Édom, que se alegrou com a queda de Jerusalém, mas Deus ia trair juízo sobre os edomitas, né? Que se alegraram com a queda do povo de Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aqueles que perseguem, aqueles que se levantam contra a obra de Deus, né? O nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Isso é muito importante ser frisado, ser salientado aqui. A mensagem de Obadias é contra o povo de Édom, contra os edomitas. Depois nós temos o querido e maravilhoso livro de Jonas, o profeta Jonas, que ele quis fugir do chamado de Deus para a sua vida, né? Ele não quis ir a Nínive, pegou um barco para Tarsis, mas Deus o achou lá no porão do navio. Você conhece, né? Ele passou 3 dias no ventre do grande peixe, orou, o Senhor ouviu a sua oração. Ele foi para Nínive e pregou, né? Ele não queria que o povo se convertesse, porque os assírios eram terríveis e perseguiam Israel. Mas nós temos também mais uma vez a lição do grande amor de Deus. Deus queria que os assírios, que os ninivitas, os habitantes de Nínive conhecessem seu amor e se salvassem. Então, o livro de Jonas é um livro missionário, né? Um livro do amor de Deus com a humanidade perdida. Deus quer que todos se salvem, venham ao conhecimento da salvação. Isso está presente no livro de Jonas. Miqueias, ele também é um profeta muito usado por Deus, é o profeta também da injustiça social. A mensagem de Miqueias, irmãos, daria muito certo aqui no Brasil, né? Toda essa corrupção, né? Políticos corruptos, Miqueias, a mensagem do profeta Miqueias é mais atual do que nunca para os nossos dias. Profeta que profetizou contra a injustiça social. Depois nós temos Naum, né? Profeta usado poderosamente nas mãos de Deus também. Nós temos Abacuque. Abacuque é o profeta ali que vai profetizar a respeito do avivamento, né? Da oração. Aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Então, Abacuque vai profetizar sobre isso, né? Porque Abacuque talvez ele fosse um sacerdote. Ele foi contemporâneo, ele viveu quase na mesma época que Jeremias, né? Ele foi contemporâneo de Jeremias e ali Judá estava vivendo seus últimos instantes antes do cativeiro, né? E Deus levantou Abacuque, e Abacuque ele vai profetizar. A oração de Abacuque é uma das mais lindas orações da Bíblia, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Todavia eu me alegrarei e esperarei no Senhor, né? Embora pareça tudo perdido, Abacuque ele vai dizer que a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus. E ele vai dizer ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Havia uma esperança para um grande avivamento. A mensagem de Abacuque também é mais atual do que nunca. Embora vivemos dias difíceis, nós cremos no avivamento que mude a nossa nação, que mude e traga as pessoas novamente para a presença de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Depois nós temos Sofonias, que também foi usado poderosamente nas mãos de Deus. E nós temos os 3 profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles profetizaram depois do cativeiro babilônico. Ageu, aquela profecia tão conhecida: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o templo de Jerusalém tinha sido destruído, e Ageu agora ele percebe que o povo está desanimado, o povo está triste, porque o segundo templo, o templo de Zorobabel, não é tão belo, não é tão bonito como o templo de Salomão. Mas Deus levanta esse profeta e diz: a glória da segunda casa será maior. E foi nesse templo que depois foi restaurado e aumentado, né? E embelezado por Herodes o Grande, que Jesus pregou e fez maravilhosos sermões, né? Então, esse templo iria contemplar Jesus, uma glória maior.
Se Salomão teve glória, a sua glória é Jesus, a sua glória é incomparável, né? Salomão não tem a glória de Jesus, né? A glória de Jesus é incomparável. E tudo aquilo que Jesus fez em seu ministério, esse templo ia presenciar, embora fosse destruído depois pelo general Tito em 70 depois de Cristo. Ageu, então, é o profeta da segunda casa. Nós temos Zacarias, é o profeta que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias, ele foi usado juntamente com Ageu para animar o povo a construir o templo. Eram dias difíceis, né? Zacarias, ele vai ter visões tremendas, escatológicas, visões tremendas, como a visão do sacerdote que está com as vestes sujas e o diabo acusando, né? Mas o anjo diz: tirai a roupa suja dele, né? Às vezes o diabo nos acusa por nossos pecados, mas não há pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. E por último nós temos Malaquias, em 430 a.C., Malaquias, que possivelmente profetizou na época de Neemias. Sabe quando Neemias voltou para Susa, voltou lá para a capital do Império Medo-Persa? O sacerdote Eliasiba, ele fez algo não muito agradável. O Tobias, sabe o Tobias de Sanbalate? O Tobias, inimigo do povo de Deus, ele casou-se com a filha do sacerdote Eliasibe, né? E foi morar lá onde era para guardar os tesouros, o dízimo. E os sacerdotes começaram a passar necessidade. O povo, a obra de Deus começou a passar necessidade. O povo não começou mais a dar o dízimo, começou a não dar mais as ofertas. Havia grande miséria. Agora, novamente, Neemias volta, né? E expulsa o Tobias de dentro do lugar sagrado, lá onde guardava os tesouros, né? Tira a mobília do Tobias. E Malaquias vai profetizar, né? Em quem vocês têm roubado o Senhor? Nos dízimos, nas ofertas, né? O povo tinha se esquecido do concerto, da aliança, mas há um novo avivamento, há uma renovação espiritual. Malaquias, ele vai profetizar no final do seu livro, né? Que Elias havia de vir. Nós sabemos que é na pessoa de João Batista, que foi o precursor, que foi aquele que anunciou: eu sou a voz que clama no deserto, e logo Jesus apareceu na Galileia, operando milagres tremendos. Então nós temos os 12 profetas menores. A mensagem deles é mais atual do que nunca. Homens que foram usados por Deus, homens que avivaram o seu tempo. Deus ainda usa os seus servos. Fica com essa palavra, né? Que possamos acreditar, crer no avivamento que esses homens profetizaram. Nós estamos vivendo os últimos dias. Há profecias em Joel, há profecias nos livros, tanto dos profetas maiores como nos profetas menores, que ainda vão acontecer, que ainda vão se tornar realidade. Deus abençoe poderosamente você que ouviu esse vídeo sobre os 12 profetas menores.